Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 8 de fevereiro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. No mesmo instante, reuniu-se ao anjo um grande troço de milícia celeste, louvando a Deus e dizendo glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Lucas 2, 13 a 14. Meta do mês: desenvolver a humildade. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades de vosso corpo. Lacordaire, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: cultive humildade. Reflita como as glórias passageiras do mundo são mesquinhas ante as belezas da eternidade. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o combate ao sentimento de vaidade. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós rogamos o auxílio no combate ao sentimento de vaidade, ao orgulho, ao egoísmo, que muitas vezes se instalam em nós pela nossa invigilância e por nós querermos assim ser. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião administrativa em nossa casa espírita. Porém, devido às atividades da Concafras, as caravanas já estão se movimentando em todos os lugares do Brasil para ir para duas cidades brasileiras. Uma em Paracatu, Minas Gerais, e outra em Tocantins, Palmas. Então, Alta Floresta, nós iremos em duas pessoas aqui da Casa Espírita Amigos da Paz. Nós iremos para Palmas, em Tocantins. Eu já saio de viagem hoje. Amanhã o outro companheiro nosso irá também. Então, nós estaremos auxiliando a comunidade de Palmas nas atividades de estudo do Evangelho de Jesus, da prática do Evangelho de Jesus. Então, nesse período do Carnaval, vai fazer 68 anos que há essa reunião, chamada Concafras. Após a Concafras, no dia 17, nós iniciaremos as atividades de evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos, desde 0 ano, né? Desde o maternal e até os de 100 anos ou mais, né? As tarefas para todas as idades. Teremos também a distribuição da sopa fraterna. Isso no dia 17, nós vamos retomar as atividades. E no dia 24 de fevereiro, nós estaremos iniciando os cursos da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Então, venha conhecer o Espiritismo. Você tem curiosidade, quer estudar a doutrina espírita? Não perca essa chance. É a oportunidade que você tem de ouro. Afinal, daqui só em agosto, tá bom? Então, comece agora. Se organize, se planeja, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Mas não encontravam o que fazer, pois todo o povo
pendia para ele, ouvindo-o. Lucas capítulo 19, versículo 48. O povo e o evangelho. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade, em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 47. Meus amigos, seguir Jesus exige de nós transformação, existe mudança, porque é muito importante a gente estar atento ao chamamento do Mestre. E aqui o povo estava sempre à busca de Jesus. E nós vemos muitas vezes surgirem profetas, missionários, irmãos que muitas vezes utilizam da sua mediunidade para ludibriar as pessoas, para iludir as pessoas, falsificando os ensinos de Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente não entrar nessa barca furada, né? Então, de todos os tempos, o cristianismo sofreu perseguições. Na Idade Média, a Igreja Católica liderou uma das mais sangrentas guerras chamadas de Santa, instituída pelo tal do Santo Ofício, que era um programa que excluía, que assassinava pessoas que não comungavam da doutrina dominante. E nós vemos hoje, infelizmente,
no Brasil e em outros lugares também, mas aqui, que é um país de paz, um país que foi escolhido por Jesus para ser a pátria do Evangelho, o celeiro do mundo, e a gente ainda vê hoje perseguições a grupos religiosos parecidos ou iguais aos espíritas, né? Então, ainda há essa cultura da exclusão religiosa, como se a gente fosse dono de Jesus, como se a gente fosse dono de Deus. E aí a gente ainda tem a coragem de dizer que o meu Deus faz isso, né? Então a gente tem um Deus para a gente toma posse. E a gente vê então que é uma leitura equivocada que a gente tem dos evangelhos. Então, é importante que a gente não repita aquela conduta da Idade Média. E quando eu falo assim, nós sabemos que nós fizemos parte desse processo lá atrás. Nós somos seres reencarnantes. Então, nós podemos ter vendido o céu na porta da igreja, quando Lutero briga com a Igreja Católica na época, com os demais padres, por venderem pedaços do céu. E hoje a gente vê ainda essa prática acontecendo de maneira diferente, mas acontece, de a gente vender o pedaço do céu. Vender feijão, vender isso, vender aquilo outro, como se fosse algo santo, milagroso, né? São práticas que remontam à Idade Média. Outras práticas, por exemplo, nós temos os terreiros de Umbanda, de Candomblé, são irmãos nossos que têm uma maneira diferente de viver a fé, mas são irmãos caridosos, são irmãos que vivem, tentam viver o Evangelho de Jesus. E por que que a gente tem que perseguir? Então, meus amigos, nós temos que ter muito cuidado para não repetir aquelas questões antigas, de ir desvencilhando dessas situações. E se nós estivemos no passado na condição de perseguir, hoje podemos reencarnar nesses grupos para auxiliar esses irmãos também, para que a gente venha numa situação de passar por isso. Então é muito importante hoje a gente repensar nossas práticas religiosas, confrontá-las com o Evangelho de nosso Senhor Jesus, para que a gente não cometa equívocos. Sempre pautar a nossa conduta no Mateus 25. Estive com fome e você me deste de comer. Estava nu e você me vestiste. Estava doente e você me visitastes. Estava preso e você foi me ver. Estava com sede e você me deu de beber. Então, se nós seguirmos isso, nós já estamos seguindo a essência do Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, que possamos cuidar dos nossos irmãos que vêm à nossa igreja, que estão em nosso grupo religioso. Então, vamos, nesse momento, nos preparar para a prece. Vamos, nesse momento, fazer a prece, encerrando esse momento de estudo do Evangelho de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, que o seu amor nos envolva, que o seu amor traga para cada um de nós a alegria, traga paz, traga serenidade, e que consigamos, Jesus, viver o teu evangelho fazendo a reforma íntima em nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.
Não esqueça de curtir nossos canais no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Estamos tentando levar o evangelho nas mídias sociais. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.